consolar, esclarecer, orientar, nesse voo livre que se chama amar, amar, amar. Acolher, consolar, esclarecer, orientar, nesse voo livre que se chama amar, amar, amar. Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma série de vídeos sobre o conteúdo do documento Orientação ao Centro Espírita. Eu sou Márcia Copelo, trabalhadora do Centro Espírita Jorge Niemeyer, aqui em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, e colaboradora do CEERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. E muitos de vocês já devem conhecer, né, o Orientação ao Centro Espírita, que é uma publicação disponibilizada gratuitamente pela Federação Espírita Brasileira. E nós vamos deixar um link aqui embaixo para que vocês possam baixar o arquivo eletrônico do documento. Então, esse é o nosso segundo vídeo, nós começamos o nosso primeiro vídeo falando do capítulo 1, do Orientação ao Centro Espírita, que falava sobre o Centro Espírita. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 2, que vai falar da unificação do movimento espírita. E também aqui embaixo, na descrição do vídeo, nós vamos ter um link para a playlist de todos esses vídeos que vão sendo editados e colocados à disposição de vocês para conhecerem melhor o documento Orientação ao Centro Espírita. E para falar desse capítulo 2, Unificação do Movimento Espírita, nós vamos ter assim a grata alegria de receber a nossa querida amiga Darcy Neves Moreira, que é diretora do CEERJ, responsável pela área de unificação, e é tarefeira do Centro Espírita Jorge Niemeyer, do 12º Seu, do Reunir 8, do qual eu também faço parte. Então, seja muito bem-vinda, Darcy, a estar aqui conosco. Tudo bem, Darcy? Bom, Márcia, querida, boa tarde, não é? Ou boa noite, Ou bom dependendo, dia. bom dia, dependendo do momento em que você vai estar sintonizado, né, com essa mensagem. Mas eu queria agradecer essa oportunidade de nós estarmos aqui conversando sobre um assunto assim tão importante para o movimento espírita. Então, é com muito prazer, né, que a gente está aqui agradecendo aos amigos. Então, Darcy, vamos começar? Nós vamos fazer alguns questionamentos para Darcy sobre esse conteúdo do capítulo 2. E para a gente começar, nós vamos ver assim, Darcy, que considerações você gostaria de fazer sobre essa atual edição do Orientação ao Centro Espírita? Que nós sabemos que esse é um documento que já existe há alguns anos e ele sofreu toda uma revisão, né, uma reorganização. Que considerações você gostaria de deixar para nós? Bom, eu também tenho aqui o exemplar, né, físico, porque apesar dele estar disponível, né, no site da FEB, eu acho que é muito bom quando a gente tem ele à mão, que a gente pode assim, pode anotar, né, pode acrescentar alguns detalhes, né? Então o meu já está todo escritinho, né? Ele é produto de uma discussão nacional. Havia aquele documento antigo, que ele foi estudado, foi avaliado, e, a partir desta avaliação, houve, assim, acréscimos no sentido de atualizar as informações, não é? E de oferecer, assim, ao movimento espírita, à casa espírita, este documento, inclusive, é muito interessante, que foi acrescentado, por exemplo, a dimensão do Centro Espírita Virtual, não é? Que é algo que foi incluído, até tendo em vista o momento atual, quando todos nós, todas as casas espíritas, nós temos atividades no virtual. Então, Márcia, esse documento foi reestudado, não é? Nós, como representantes do CEERJ, tivemos assim, a alegria de participar de vários encontros em que
foi discutido cada aspecto com a contribuição de todos os estados, e, a partir daí, a comissão de redação foi rediscutindo, foi elaborando, até que, enfim, ficou pronto o documento. Então, eu queria dizer para você que esse documento, para você e para os nossos amigos do nosso movimento espírita, que esse é um documento indispensável, não é, para o bom desenvolvimento, não é, da nossa casa espírita. Então, vocês podem pedir lá na livraria do CERJ ou diretamente na FEB. Então, esse nós poderíamos dizer assim, é o documento que toda casa espírita precisa ter assim à mão. E, Darcy, então a gente entrando no capítulo 2, logo no início do capítulo, nós vamos ver a frase que cita o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a frase é: ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Isso foi dito pelo Espírito de verdade. Nós queríamos saber se você poderia nos falar um pouquinho sobre união, unificação e a diferença entre uniformização. Uhum. Márcia, quando o Espírito de Verdade, né, está falando, trazendo essa frase, que está lá no Evangelho, no capítulo 20, no item 5, na mensagem, que fala sobre os obreiros do Senhor, né? Eu fico assim, imaginando que o Senhor da vinha, ele disse assim, olha, eu vou voltar, não é, através do Consolador prometido, e eu preciso, então, que vocês, de posse dessa informação, vocês trabalhem juntos, vocês unam os esforços, porque o Senhor vai voltar, né, e ele precisa terminar a obra, ver terminada a obra. Então, eu fico assim, olhando, né, eu fico assim, interpretando, né, como se nós, para que nós possamos realizar essa obra, nós precisamos estar unidos. Mas esse é um grande desafio. É um grande desafio, né? Porque muitos de nós temos diferenças, nós temos desafios na nossa vida, né? Que às vezes dificultam esta união. E aí eu fiquei pensando, né, quando a gente está falando em união, é união dos irmãos, os irmãos que têm a mesma crença, né? Então, nós todos espíritas precisamos nos unir. Por quê? Né? Porque nós temos uma grande tarefa. Aliás, Márcia, nesse mesmo capítulo, né, que é o capítulo 20, ele vem falando justamente a respeito da missão dos espíritas, que é ir, né? Ir e ensinar, né? Ir e levar a palavra da doutrina espírita a todos os cantos. Então, nós precisamos estar unidos. Então, imagina aqueles irmãos que vão para um caminho levando uma obra rara, né? E aí eles começam a brigar. Quero vir para aqui, você quer ir por lá, né? Eu quero ir por lá, olha. Então, o pedido é que a gente, vendo o outro como irmão, a gente diz assim, irmão, vamos dar a mão. Então, vamos dar as mãos e vamos fazer o nosso trabalho, que é divulgar essa doutrina nesse instante, não é, em que grande parte da humanidade não acredita, não é, na imortalidade da alma, e por não acreditar na imortalidade da alma, ela é assim levada pelos tentáculos do materialismo, e o materialismo trazendo grandes prejuízos para a humanidade, retardando, né, a chegada a esse momento. Então, o que é preciso? Gente, vamos nos unir para que, unidos, nós possamos dar mostras a todas as pessoas que pudermos que esta doutrina é de grande valor. Então, quando ele fala em união, ele está justamente pedindo que a gente se comporte dessa maneira. Bom, em união, né, nós vamos poder mostrar a força da doutrina espírita.
que é diferente, né? Você falou na questão da diferença de uniformização. Isso. Uniformização é um entendimento, né, de que essa, inclusive, ideia ela já foi superada, né, a nível do movimento espírita, quando a gente diz assim, olha, assim, todo mundo tem que andar por essa mesma cartilha, né? Então, nós já entendemos muito, de uma forma diferente, e nós vamos dizer assim, né? Nós temos uma raiz, nós temos uma base, e nessa base a gente está respeitando todas as formas de pensar. E a partir daí, não é? Nós estamos unidos e dessa forma a gente vai fazer o nosso trabalho, né? De acordo com as possibilidades de cada um, mas a raiz é a mesma, né? Então, nós, por exemplo, quando se fala a respeito do documento, se diz, mas todo mundo tem que seguir dessa maneira. Vai seguir da maneira que você pode, de acordo com as suas possibilidades, não é? É Então, a ideia, né, Darcy? Quer dizer, aqueles preceitos que estão ali, nós devemos seguir, mas a forma de fazer, cada região, cada centro tem a sua característica. Então, não é, existe essa necessidade dessa uniformização, não é. é? Eu tenho a impressão que hoje em dia, quando nós começamos a conversar sobre unificação, muitas pessoas entendem uniformização. E é por Uhum. isso que nós temos tido ainda alguns problemas na nossa rede. Isso aí. Darcy, vamos continuando. E agora nós vamos ler alguns trechos desse capítulo 2. E aí a gente vai lendo e pede que você comente esse trecho. Então, o primeiro trecho que a gente vai ler é assim: os espíritas do mundo todo terão princípios comuns que os ligarão à grande família pelo sagrado laço da fraternidade, mas cujas aplicações variarão segundo as regiões, sem que, por isso, a unidade fundamental se rompa, sem que se formem seitas dissidentes a atirar pedras e lançar anátemas umas às outras, o que seria absolutamente anti-espírita. Isso está Allan Kardec falando para nós em Obras Póstumas. O que você Uhum. gostaria, então, de comentar para nós sobre esse trecho? Eu fico lembrando, né, que, por exemplo, a doutrina espírita ela está divulgada em todo o mundo, né? Mas o que que acontece? Em cada lugar, ela vai, como você falou, é a questão da forma, né? Em cada lugar, ela vai ter a forma de acordo com a característica daquele espaço, daquela região, inclusive daquela cultura, sem fugir da base. Então, por exemplo, se você viajar daqui, por exemplo, vamos colocar dentro do Brasil, né? Dentro do Brasil, a unidade doutrinária ela está muito bem colocada. Se você viajar daqui para Roraima, por exemplo, você vai encontrar a casa espírita, você vai dizer, é engraçado, parece que eu estou na minha casa espírita, porque o modelo daquele trabalho, daquelas reuniões, ele é semelhante, entendeu? Bom, aqui, por exemplo, nós não temos reuniões mediúnicas, tá? Mas a gente tem reuniões para irradiação. Então, são orientações que estão lá, entendeu? Então, aqui, por exemplo, as nossas reuniões não podem ser à noite, por causa da temperatura, mas a gente faz as nossas reuniões pela manhã, a gente faz à tarde. Então, eu tenho a impressão, para não dizer que eu acho, né, dessa forma, né, que o trabalho vai se adaptando com a sua raiz forte, de acordo com as possibilidades de cada espaço. E não há, aí eu lembro também da questão da uniformidade, né? Uniformização, cada um então vai ter a sua forma de trabalhar esse conteúdo que é tão rico que a doutrina espírita nos traz. Será que você achou que ficou claro? Para mim ficou claríssimo. Cada região, cada vai ter, né, tem vamos dizer Uma assim, uma forma. forma de seguir, quer dizer, tem uma forma de ir,
mas seguindo as orientações de conceitos, né? De acordo com... Tá aqui, mas cada um vai ter o seu jeitinho, né, Darcy? Acho que foi isso mais ou menos que você quis dizer. É. Falando de outro trecho, Darcy, tem assim: os grupos, centros e demais instituições espíritas, unindo-se, constituem as entidades e órgãos federativos ou de unificação do movimento espírita, em nível local, regional, estadual ou nacional. Então, diante desse trecho lido, como podemos situar o centro, o CERJ e a FEB? Você poderia nos falar também sobre o que é o seu? Ah, sim, eu acho que a gente pode falar, sim. Você me permite compartilhar um À mapa vontade, fique à que é para vontade, Darcy, para você a poder gente, explicar melhor aí. para a gente poder explicar um pouquinho melhor, Márcia, né? Então, é muito bom estar mostrando para vocês, para meus amigos, que nós estamos nesse nosso Brasilzão querido e amado, né? Existe em cada estado da nossa nação, existe uma federação, né? E aqui, então, colorido, nós vamos ver os grupos de estados, não é? Que se organizam em comissões regionais. Então, vocês estão vendo aqui nesse verde a Comissão Regional Norte, no azul a Comissão Regional Nordeste, não é? Esse amarelo mais forte, a Comissão Regional Centro, e aqui, nesse amarelinho, né, bem vibrante, está lá a Comissão Regional Sul, onde nós vamos encontrar o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro, então, fazendo então parte do que nós podemos chamar do que nós chamamos, aliás, da Comissão Regional Sul, com os estados, não é? De Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, o que que acontece, né? Algumas vezes por ano, estes representantes dos estados, né, eles se reúnem para discutir assuntos pertinentes ao nosso movimento espírita, como, por exemplo, foi que a gente falou a respeito do documento OCE. Então, nós todos nos reunimos. Então, o trabalho nós nos reunimos no Conselho Federativo Nacional. Então, como você havia falado, né, nós temos reuniões setoriais, vamos assim dizer, das comissões regionais, e temos a reunião com todo o Brasil. Então, aí nós vamos vendo, né, essa estrutura bonita, né, de movimento espírita. Eu vou, então, passar aqui um outro, em que nós, já que nós estamos falando assim também dessa estrutura, né, de movimentos, eu vou aqui estar passando para vocês, depois eu volto ao mapa, né? Márcia, como é que se organiza o movimento espírita, né, estadual? Ele tem origem na Casa Espírita, não é? Então, é a Casa Espírita que é a base de todo essa rede, essa estrutura, né? E aí, então, várias casas espíritas são justamente as casas adesas ao CERJ, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, é o nosso CERJ. Então, as casas, elas pedem adesão, né, ao CERJ, e elas fazem isto, né? Então, digamos assim, uma vez por ano estão todas juntas em assembleia, né? E aí, então, elas têm uma organização local. Essa organização local é o seu que você perguntou para a gente, que é o Conselho Espírita de Unificação. O Conselho Espírita de Unificação, ele é o representante do CERJ naquela região. Por exemplo, a nossa Casa Espírita, né, está no 12º seu. É uma dessas que estão colocadas ali, como tantas outras, né? E aí, então, nós vamos ver que vários, os seus, eles também se reúnem uma vez por ano no CEU, que a gente chama assim, que é o conselhão, né?
Então, vários seus, não é? Eles, então, formam o colegiado Reunir. Então, nós temos, então, nove Reunir, né? São as Reunir, e formam, então, a rede de unificação. Então, como é que funciona? Todo o nosso sistema federativo, vamos dizer, a base deles é a Casa Espírita. Tá? Então, várias casas espíritas reunidas estão no seu, que é justamente o órgão federativo, né? O órgão ligado ao CERJ, que, digamos assim, é o órgão federativo na região. Né? Vários seus formando a reunir, né? E aí, então, todo esse colegiado que volta as suas informações para o CERJ. Né? Bom, a gente tem aqui, Márcia, esse mapa do nosso estado do Rio de Janeiro, que vai dizer a abrangência de todo o trabalho. Então, nós temos, então, as reunir, vocês estão vendo aí, né? em algarismos romanos, né? Então, cada uma delas são 9 reunir, né? São 45 seus, 45 conselhos espíritas de unificação, e essa é a abrangência do trabalho aqui no Rio de Janeiro. E o seu, como você falou, né, é o órgão intermediário nessa grande rede. Né? A missão, né, do seu é coordenar as atividades do movimento espírita local. E nós temos, então, 45 seus, né? E a gente vai dizer que é uma rede horizontal, quer dizer, todo tipo de trabalho que nós vamos desenvolvendo, nós estamos desenvolvendo a partir das informações que os seus nos trazem, né? E facilitando, assim, digamos assim, esse compartilhamento, não só o compartilhamento de experiências, né? Mas também as informações, né, do sistema federativo como um todo chegarem às casas espíritas. E assim, como exemplo, até para simplificar, para quem está nos assistindo, como a Darcy, quando nós apresentamos a nossa casa espírita, que nós fazemos parte da mesma casa, que faz parte do 12º seu e do Reunir 8. O 12º seu, ele pega uma região do Rio de Janeiro que compreende a Grande Tijuca, né? Vila Isabel, aqui o Grajaú, Tijuca, Andaraí, ali o Rio Maracanã. Então, nosso seu, que é o 12º, tem mais ou menos umas 30 casas adesas ao CERJ. Então, assim que funciona. Cada pedacinho do estado dividido, como ela mostrou no mapa, tem uma quantidade X de casas espíritas representando aquele seu, aquele Conselho Espírita de Unificação, né, para ficar assim de exemplo. Mas, continuando, Darcy, nós vamos agora ver o seguinte: outro trecho do documento de orientação, né, ao Centro Espírita. O trabalho federativo e de unificação do movimento espírita, bem como o de união dos espíritas e das instituições espíritas, baseia-se nos princípios de fraternidade, solidariedade, liberdade e responsabilidade que a doutrina espírita preconiza. Você pode comentar um pouquinho sobre isso, Darcy? Eu fiquei lendo, né, esse texto. Aliás, como é da nossa área, a gente tem que estar em dia, né, para a gente poder entender e divulgar, né, e trabalhar dentro dessa linha de trabalho. Né? Então, eu fiquei assim, imaginando, né, assim, a questão da fraternidade, né? Nossa ação no movimento. Olha, meus amigos, nós somos todos irmãos, né? E aí, filhos de um mesmo pai. Então, entender, não é? Essa questão da fraternidade é muito importante para nós. Não é? E as atividades que nós desenvolvemos nos ajudam, porque é nessa hora que a gente encontra com alguém de uma outra casa espírita, a gente se aproxima, a gente conversa e a gente é irmão. Não é? E então, essa questão da fraternidade, ela é assim a base de todo o trabalho que nós estamos desenvolvendo na doutrina espírita. Quer dizer, nós somos
irmãos, fazemos parte de uma grande família, né? E aí, nessa grande família, né, o que que nós fazemos? Nós vamos dar as mãos, né? Nós vamos unir esforços. E aí eu falo em família, né, para que a gente veja em família assim, não é? Em algumas a gente tem algumas dificuldades, mas a gente vê aquelas famílias em que os irmãos são realmente ligadinhos, um por todos, todos por um, não é? É esse o desejo no nosso trabalho federativo, né? E a gente vê, além da fraternidade, a solidariedade. Mas quando nós somos fraternos, a solidariedade, ela realmente brota. Nós queremos ajudar a todo mundo, né? E mais, digamos assim, ali está falando a respeito da liberdade. Cada um tem liberdade de agir da melhor maneira possível, já que todos nós somos da mesma raiz, mas nem todos temos a mesma condição espiritual, a mesma idade espiritual. Nós podemos ter algumas situações, não é, em que cada um tem a liberdade de agir conforme a sua consciência, né? E a responsabilidade. Nós temos a doutrina espírita, vamos assim dizer, é uma joia rara que está nas nossas mãos, e justamente por isso a gente tem responsabilidade. Então, para divulgar a doutrina espírita, eu vou ter todos os cuidados possíveis de entregar nas mãos das pessoas que chegam, né, o melhor que eu puder, né? Então, dessa maneira, né, é essa a diretriz do trabalho federativo, né? É isso mesmo, como você comentou, né, Darcy? E fazer tudo isso com muita fraternidade, né? Muita solidariedade, percebendo outras formas de pensar, né? E completando também, ainda dentro desse item, Darcy, aqui diz para a gente, na orientação ao Centro Espírita, que a organização ela é estruturada pela união dos grupos, centros e demais instituições espíritas, que, preservando as suas respectivas autonomias e liberdade de ação. Você sabe, Márcia, no domingo passado, né, nós tivemos o Conselhão e foi assim muito interessante, né, porque a área de unificação perguntou aos seus, então vocês já sabem, né? São os conselhos, não é? São os conselhos espíritas de unificação. Como é que eles faziam a aproximação das casas espíritas, né? E o resultado foi lindo. A gente deu um mês para as pessoas responderem. A nossa Lelete Casale fez todo um apanhado de tudo aquilo que eles tinham dito, e nós fomos vendo, né, como cada um, na sua região, fazia assim, esse trabalho de integração. O último trabalho que a gente viu, por exemplo, foi da Banca do Livro. Então, lá no segundo seu, que é Nilópolis, né, eles fazem a Banca do Livro. E naquele dia, naquela semana, estavam todos juntos. Então, a gente pode dizer, né, que realmente, através dessas atividades, nós nos aproximamos, conhecemos pessoas que dizem assim: ah, eu não sabia que o espiritismo era assim, né? A gente estava também conversando com o Luiz Creton, que é lá de Pádua, né? Então, ele estava fazendo a Casa Espírita, fez uma feira, não feira de livros, mas fez uma feira de comidinhas, de vários objetos, não é? Então, as pessoas vinham. Então, nós precisamos estar atentos ao seguinte: por que a união, né? A união faz a força, não é? Aquele ditado, né? E fazendo a força, não é? Nós, então, podemos mostrar para aquelas pessoas que não têm acesso aos recursos das reuniões online, mas aquela pessoa numa cidadezinha ou numa cidade grande que está ali passando, ela vai ter acesso ao trabalho do movimento espírita, né? Então, é muito interessante essas particularidades de cada área, de cada setor, de cada região. E esses eventos, Darcy, que você está citando, são super importantes, né? Como você disse, às vezes tem tanto desconhecimento o que é o espiritismo, né?
E um evento desse, como a gente tem em Petrópolis, a Praça Florida de Livros, e vários outros, que a gente aborda as pessoas na rua, né, com as feiras de livro e tudo, como que as pessoas desmistificam o espiritismo, Uhum. não é? É, Há muita é, desinformação sobre o que é a doutrina espírita, o que fazemos num centro espírita. Então, é bem é. interessante quando a gente consegue também é, conseguir Mostrar, informar, mostrar e é, informar, né? porque ainda tem muito preconceito, né? Isso, E isso, então as pessoas ficam assim de longe, mas elas começam a se aproximar e a ver, né, os conceitos errôneos que elas possuíam, exatamente. né? E abre caminho para o conhecimento, né? Com certeza. Vamos continuar com mais uma frase do documento que está contido nesse capítulo 2, que é a seguinte: todo e qualquer programa ou material de apoio colocado à disposição das instituições espíritas não terão aplicação obrigatória, ficando a critério das mesmas adotá-las ou não, parcial ou totalmente, ou adaptá-los às suas próprias necessidades ou conveniências. Nós aqui estamos falando, né, do orientação ao centro espírita, né? Vocês imaginem, eu vou pedir mais uma vez licença para compartilhar algo aqui com vocês, né, que justamente que fala a respeito dos documentos orientadores, né? Olha só, meus amigos, eu estou aqui apresentando a vocês. Aliás, eu estou só antecipando, porque esse material todo vai ser discutido em todas as lives. Nós temos aqui os documentos orientadores para o movimento espírita. Começando aqui, olhem só. Nós temos aqui o documento básico, que é a orientação ao centro espírita, né? E, a partir, né, cada capítulo dele vai mostrar, por exemplo, a orientação prática, a orientação para a prática mediúnica, o atendimento espiritual, vai mostrar a assistência e promoção social espírita. Olha só, quantos documentos, né? Então, você vai perguntar assim, mas eu preciso utilizar todos esses documentos? A gente quer dizer a você que nesses documentos estão todas as orientações possíveis. No documento Orientação ao Centro Espírita, nós vamos ver que existem as sínteses desses documentos, mas em cada um deles está assim pormenorizada toda a ação. Então, vamos dizer que você queira organizar na sua casa a comunicação social. Olha aqui o livrinho verde, né? No livrinho verde você vai ver todas as orientações necessárias para você organizar, capacitar esse grupo, não é? O que diz respeito, não é, à ação evangelizadora da juventude, a área de estudos, não é? A evangelização da infância, o trabalho da família, é tão importante nesse instante o trabalho da família, dentro dessa também campanha Família, Vida e Paz. Não é? Aqui nós temos o documento que fala da sustentabilidade no movimento espírita, que é o Livro Espírita, e a gente tem também o estudo da obra básica. Aí alguém vai dizer, mas a minha casa espírita, então repetindo, né? A minha casa espírita tem que. Olha, a gente não vai utilizar esse tem que, né? A gente então vai dizer para vocês que aqui está o material importante, né? Para a gente estar dando qualidade ao movimento espírita. Então, você imagina só que a gente. Como é que eu vou agir, como é que eu vou trabalhar em alguns desses serviços. A orientação toda está aqui, e o importante, né, é que você também vai ter como auxiliar, né, a indicação da equipe da federativa. A federativa tem os amigos que estarão trabalhando em cada uma dessas atividades e que poderão também ajudar.
Aqui em cima, né, a gente colocou o dia que a gente, no Rio de Janeiro, a gente também lançou esta tarefa, a gente lançou esse documento, né, com o nosso querido André Siqueira, que é lá da FEB. Então, tá bom. Então, aí estão os documentos básicos que a gente sugere, ó, que a gente sugere que eles sejam adquiridos para quê? Para que a gente possa fazer um trabalho com qualidade. E é interessante, Darcy, porque todos eles, a primeira palavra é orientação, não É. é algo que seja mandatório. Como a frase que nós lemos, para você comentar, fala exatamente isso. Então, ali, para Uhum. os centros que já existem, ou para as casas espíritas que podem estar surgindo, tem toda uma orientação de que são as atividades e como elas podem ser estruturadas, não é? É Então, isso isso é que é mesmo. bem importante mesmo. Vamos agora a uma Uhum. pergunta mesmo para você. Aqui no Rio de Janeiro, Uhum. nós temos as semanas espíritas, ou o mês espírita nas diversas regiões. Qual a importância que você acha de apoiar essa prática nos centros, e dos centros se visitarem? Márcia, eu acho assim de uma importância, você veja bem, eu estou aqui nessa hora aqui, me lembrando qual foi a mais próxima, né? Eu havia falado anteriormente da Semana Espírita, no Segundo Seu, em que eles então fizeram a banca do livro, É isso, né? e até porque nós ficamos um tempo parado, mas isso é bem comum na nossa região, né, Darcy? Bem Várias comum. feiras, encontros do livro, onde as casas se reúnem, né, As casas das se suas regiões. E aí, e o seu faz um trabalho muito bonito, né? Então, por exemplo, o 14º seu, que fica ali naquela área de Vigário Geral, né? Eles fazem uma coisa muito interessante. Durante o mês, eles fazem visita a todas as casas. É interessante. Quer dizer, isso acontece só no 14º? Seu não. Isso acontece, por exemplo, em Miguel Pereira. Em Miguel Pereira, eles estão organizando uma quinzena. E é uma alegria que a gente percebe nas pessoas, por exemplo, aquelas casas sendo visitadas, não é? Por exemplo, eu tenho uma casa muito bonitinha em Conrado. Quando nós chegamos lá, é assim, é aquela alegria, e várias pessoas de vários grupos vão participando, não é? Então, a gente tem a certeza, não é, que as semanas espíritas elas aproximam os espíritas, isso é verdade, né? Então, nós não conhecíamos a casa espírita, de repente, pertinho da nossa casa. Então, elas aproximam os espíritas, não é? Facilita o intercâmbio entre as instituições, o compartilhamento de experiências, não é? Ela vai criando, né, um clima de fraternidade, de paz. E tem uma coisa muito engraçada e importante, engraçada não importante, que ela constrói pertencimento. Nós fazemos parte de um grupo de pessoas que estuda a doutrina espírita, mas que se confraterniza, que compartilha experiências. Era esse o grande desejo, não é, do Leopoldo Machado, quando ele dizia: espíritas, alegrai-vos e, além de tudo, visitai-vos. Como é bom você receber a visita, não é, de alguém, algum amigo seu. Então, aqui no Rio de Janeiro, nós temos mais muitas e muitos seus que realizam as semanas espíritas. A gente pode dizer, de uma forma geral, né, que esse movimento, né, movimento mês espírita, né, semana espírita, ou então a quinzena espírita, ele vai justamente também fortalecer, né, o aprimoramento de tarefas, porque a gente vai querer cada ano fazer melhor, trazer uma novidade, não é? E essa novidade, né, ela também vai sendo buscada por outras casas. Você sabe que é interessante vocês fazerem dessa forma? A gente não sabia. Você sabe que em Campo Grande tem uma feira de atividades em que todos os centros colocam as suas barracas com um produto
que as amigas do Serviço Assistencial Espírita desenvolvem. Então, é uma riqueza você ver aquele trabalho. Alguém diz assim, nós também podemos fazer, né? Olha, cada vez mais o movimento espírita está assim, estuante, né? Então, a gente, digamos assim, tem todas essas atividades, e aqui no nosso livro, eles apontam uma vantagem que eu achei da maior importância. Ele diz assim, afina o movimento espírita para uma sintonia cada vez mais perfeita com as forças espirituais que dirigem o planeta, e, em particular, o movimento espírita. Então, pensar nesse tipo de abordagem, quer dizer, quando nós estamos juntos, quando nós estamos unidos, nós abrimos possibilidade para que falanges do bem também atuem e ajudem a comunidade. Então, você veja só que participar de um evento desse, né, é trazer grande contribuição, não só individual, para a casa espírita, para o seu e para a comunidade em geral. Para a região, tudo ali. E essa troca é muito benéfica, né, Darcy? Fiquei me lembrando das comunidades das igrejas na época do cristianismo primitivo, e eles se visitavam, e olha, com todas as dificuldades. E é muito bom essa troca, né, da gente conhecer pessoas novas, formas novas de agir. Muito bom. Mas Muito bom. agora, Darcy, mudando só um pouquinho de assunto, nós gostaríamos que você falasse um pouquinho para a gente sobre o Pacto Áureo. O que foi esse Pacto Áureo? Uhum. Então, como o nome está dizendo, né, um pacto áureo, um acordo de ouro, né? Aliás, quem deu esse termo, né, de pacto áureo foi justamente o nosso querido Lins de Vasconcelos. Então, eu queria apresentar para vocês também este livro. Esse livro é da Federação Espírita do Paraná, né? Então, ela traz informações preciosas a respeito desse pacto, né? E ele é chamado o Acordo, né, de Ouro, porque o que acontecia? Houve um momento, não é, em que o movimento espírita ele estava assim, meio desarticulado. Então, há um congresso em São Paulo em que algumas lideranças mais do Sul, dos estados do Sul, vão propor à Federação Espírita Brasileira, né, a união, não é? A união e a formação de um órgão que pudesse, então, coordenar o movimento espírita a nível de Brasil, não é? E é interessante dizer, pena que a gente tem um pouquinho de pouco tempo, né? Mas quem puder fazer uma busca, né, dessas informações sobre o Pacto Áureo. Aliás, Márcia, no mês de outubro, nós temos várias instituições, vários seus, tratando a respeito do Pacto Áureo, da importância do Pacto Áureo. E aí, então, meus amigos, os companheiros que haviam vindo de São Paulo para o Rio de Janeiro foram fazer uma visita à Federação Espírita Brasileira naquela época, exatamente em 1949, era presidente o nosso companheiro Antônio Vantuil de Freitas, ele era o presidente da FEB. E ele, então, recebe uma comitiva que vai conversar com ele a respeito da formação, né, deste conselhão. E interessante porque o Vantuil de Freitas já tinha também em casa começado a escrever alguma coisa que fosse assim, que dissesse a respeito de alguns detalhes de organização deste conselho, né? E então eles juntos, não é? Eles assinam, então. Quem é que assinou esse documento? Né? Algumas pessoas assim muito importantes, eu vou pedir licença a vocês para dizer, olha, estava lá o nosso querido Lins de Vasconcelos, estava Francisco Spinelli pelo Rio Grande do Sul, estava o Roberto Pedro Michelena e tantos outros, o senhor Oswaldo Mello, que escreveu, que reuniu todas essas informações,
ele era da Federação Espírita do Paraná. E, então, esses companheiros, então, junto com o Vantuil de Freitas, né, eles, então, assinam este documento. Eu vou só ler o segundo artigo, não é? Que diz o seguinte: a FEB criará um Conselho Federativo Nacional permanente com a finalidade de executar, desenvolver e ampliar os planos da sua atual organização federativa. Então, nós podemos dizer que foi justamente, né, aquela organização, aquele mapa que a gente viu no início, né, esta organização, ela justamente surgiu a partir deste acordo. Nós não podemos viver isolados, cada um fazendo o seu trabalho, né, sem que haja, vamos assim dizer, uma representação nacional, uma coordenação nacional. Então, no dia 5 de outubro de 1949, foi assinado o Pacto Áureo, né? Digamos assim, os frutos do Pacto Áureo. No ano seguinte, esse mesmo grupo, né, sai em caravana. Era isso que eu ia falar agora, Darcy, sobre as caravanas que nascem a partir do Pacto Áureo, porque eu ia te perguntar justamente isso, porque o CERJ, e foram essas caravanas de antigamente, e o CERJ vem resgatando essas caravanas, não é, Darcy? Você pode falar um pouquinho como é que estão acontecendo e como é até que foram e que hoje a gente está se inspirando nessas caravanas que aconteceram logo depois do Pacto Áureo, né? Pois é, que lá, naquela época, né, Leopoldo Machado foi um daqueles que participou com muita alegria do Pacto Áureo. Aliás, ele disse assim: eu não assinei o Pacto Áureo, mas eu estava lá presente, né? Então, um ano depois, esse mesmo grupo, né, Lins de Vasconcelos, o próprio Leopoldo, eles organizam uma caravana que vai sair em direção aos estados do norte, porque poucos participaram da assinatura, né, do Pacto Áureo. Ele disse assim: mas nós não podemos só ter representação do Sul, nós vamos, então, conversar com os nossos amigos do Norte, do Nordeste, e vamos também, se possível, né, criar federativas. E foi o que aconteceu, e que no nosso movimento nós temos o nome, né, de Caravana da Fraternidade, né? E então, como é que a caravana da Fraternidade fazia, né? Eles saíam, né? Eles saíam e então eles assim faziam conferências. Olha, nós estamos chegando no Piauí. Então, nós queremos juntar os espíritas, olha que coisa linda, né? De união, né? Eles juntavam os espíritas, esse assim, olha, nós vamos fazer conferências, né? E o Leopoldo Machado, que era assim um polemista, ele sempre fazia as conferências. Então, eram as conferências, eles faziam reuniões, eles procuravam ver quais eram os amigos espíritas, vamos aqui, vamos unir, né? E eles visitavam instituições de assistência social. Então, há um livro, né? Eu não estou aqui nesse momento, mas eu acho que nós vamos ter como mostrar a vocês o livro Caravana da Fraternidade, que vai relatar o que foi todo esse trabalho de visitas. E é interessante, né? O Leopoldo Machado dizia assim: eu não tenho tantos recursos para fazer essa viagem, ele era professor, né? E o Lins de Vasconcelos, né, ele foi um grande financiador, né, dessas viagens, da viagem especialmente de Leopoldo Machado. Então, digamos assim, com base naquelas caravanas, né, o CERJ, então, organizou as caravanas Lins-Leopoldo. Né? E, então, ano passado, né, de maio até outubro, o grupo da área de unificação foi visitar várias cidades, foi conhecer vários amigos, né? Porque nessas viagens a gente aproveita e a gente conhece os amigos, né? E a gente disse assim: afinal de contas, o que mais que vocês faziam? Nós conversávamos, né? Então, nós combinávamos: olha, tem alguém do seu que possa acompanhar essa nossa viagem, né? Então, assim, nós fomos naquela região de Miguel Pereira, na região de Três Rios, nós fomos a Campos, não é?
E aí, o que que vai acontecendo? A gente vai conhecendo a potencialidade do movimento espírita regional, né? Nós vamos conhecendo os trabalhos, nós vamos estimulando, não é, o trabalho do seu no sentido dessas viagens, não é? E nós vamos também conhecendo as equipes de trabalho, nós vamos conhecendo os dirigentes das casas espíritas, não é? Então, a gente tem, assim, eu não posso dizer a vocês que a gente tem um potencial muito grande de trabalho espírita e que o nosso trabalho é dar visibilidade a tudo isso, porque, de repente, nós ficamos na capital, né? E a gente não conhece muito trabalho. Então, nós podemos dizer que o CERJ, o trabalho do CERJ, tem privilegiado esse conhecimento, esse acesso a essas casas, as casas bem simples, as casas pequeninas. Então, tem feito tudo isso no sentido de favorecer, né, esse pertencimento, de estimular o trabalho tão rico que se faz, né? Então, esse ano também, né, nós estamos já com plano de trabalho até outubro. Inclusive, Márcia, eu estava lendo, né, o Credo Espírita, lá em Obras Póstumas, né, quando Kardec fala, né, que dedicava 2 a 3 meses do ano para as visitas. Então, nós estamos nos mirando no exemplo, né, do nosso querido Allan Kardec, lá em Viagem Espírita, né, nós vamos ter essas noções. Bom, Darcy. E assim nós vamos chegando ao final. E nós vamos pedindo a você, Darcy, se você pode, para assim, nas suas considerações finais, deixar algumas palavras de orientação para o movimento espírita do Estado do Rio de Janeiro, assim, encerrando a sua fala. Bom, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade, né, de nós estarmos conversando sobre tudo isso, né? Cada vez que nós nos aproximamos, não é, do trabalho espírita, né, nós ficamos assim muito felizes pelas grandes possibilidades que a gente tem. E agradecendo, porque a cada visita que nós vamos fazendo é a federativa que lá está, conhecendo, facilitando o diálogo entre os dirigentes, né? Conhecendo o trabalho. Então, nós estamos assim muito gratos, não é? E sempre lembrando o seguinte: nós todos somos irmãos, né? Nós todos somos irmãos e precisamos dar as mãos no sentido de realizarmos o melhor que nós pudermos nesse trabalho imenso. Lembrando uma frase do Dr. Bezerra, que está lá no documento, né, quando ele diz que o serviço de unificação em nossas fileiras é urgente, mas não é apressado. Então, é urgente porque nós precisamos, assim, estar juntos, não é? Nós precisamos dessa solidariedade para que nós possamos fazer esse grande trabalho, né, que é mostrar à nossa comunidade a excelência da doutrina espírita. Então, que a gente se dê as mãos, e a gente sempre diz, o CERJ está, digamos assim, à disposição. Nós trabalhamos com as áreas Reunir, né? Então, através das áreas Reunir, a gente pode estar sempre juntos. Então, muito obrigada, e que nós nos lembremos, olha, do peixe de varas, né? Uma varinha, ela fica, não é o sabor do vento, mas o feixe de vara, né? Então, que nós sejamos assim, esse feixe de varas. Obrigada, querida. Darcy, nós é que agradecemos muito, muito a sua presença, as suas explicações, esse amor que você tem pelo Conselho Espírita, pelo CERJ, pelo Espiritismo, pelo movimento espírita. E para nós encerrarmos, né, esse é o nosso segundo vídeo, ainda virão outros, nós queremos deixar uma frase aqui para vocês, uma frase de Jesus, já nos despedindo, que Jesus nos disse que os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Isso está em João, capítulo 13, versículo 35. Então, que nós fiquemos na paz de Jesus. Até o nosso próximo encontro. E a nossa gratidão, Darcy, por você ter colocado todas essas explicações
traduzido em simplicidade todo esse conteúdo do Orientação ao Centro Espírita no capítulo sobre unificação. Muito obrigada, Darcy. E até o próximo, né? Nosso próximo encontro.